Graças a Deus, estamos iniciando mais um estudo de nossa escola dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado, e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós e nos acompanhe em todo o tempo. Hoje nós continuamos a falar sobre o tema Viver com Fé e Sabedoria, e nosso estudo número 14 dá início à unidade número 3, que tem uma série de 10 estudos sobre ser igreja com fé e sabedoria. Esta nova unidade irá abordar como ser uma igreja que tem fé e usa para o serviço do reino e o faz com sabedoria. Iremos abordar sobre como a igreja crê e anuncia, como ela cultua o Senhor e como o serve. Como ser uma igreja aberta à comunidade, investindo no reino de Deus, sendo uma igreja profética e unida em nome de Jesus. O estudo de hoje tem o título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E o texto base está em João, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 27, e no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O texto de João mostra um momento de Jesus com os discípulos pouco tempo antes de ser levado à morte. Nesta passagem, ele tem uma conversa particular com os discípulos. Jesus sabe do que está por vir, então procura preparar o coração e a mente dos discípulos para serem firmes e manterem a confiança em tudo que aprenderam enquanto estavam com Jesus. Se observarmos este texto, dentre outras coisas, Jesus está chamando a atenção por diversas vezes para guardarem os mandamentos e ensinamentos que receberam. Isto significa uma orientação e direção que os discípulos terão às mãos, se e em algum momento sentirem-se perdidos. Os mandamentos de Jesus é como se fosse um mapa que cada um deve ter sempre em mente para seguirem firmes e não desistirem, pois os tempos que viriam exigiriam perseverança da parte deles. Jesus entende e conhece cada um dos discípulos. Jesus está preparando a mente e o coração de cada um, mas sabe que precisarão de ajuda. A missão que eles começarão a desenvolver, iniciando a evangelização por Jerusalém e para ir até os confins da terra, sofrerão forte resistência. Os discípulos terão a companhia do Consolador e a presença constante do Espírito Santo, que lhes dará força, capacitação e a direção certa de tudo o que for preciso ser feito. Diversas vezes neste texto, Jesus alerta para a necessidade de guardarem os ensinamentos e mandamentos que aprenderam. E no versículo 26, Jesus lhes dá a promessa de que não estarão sozinhos. No versículo 27, Jesus encerra este momento acalmando o coração deles, de cada um deles, dizendo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabemos que os dias seguintes foram de intensa preocupação, agonia e sofrimento para eles. Se atentarmos para uma circunstância em que os discípulos viveram após a morte de Jesus,
Foram dias de medo e pavor dos judeus. Em um dos momentos que Jesus se apresenta aos discípulos, logo no primeiro dia da semana, em João 20, 19, e depois no versículo 26, observamos que eles estavam reunidos e com as portas trancadas e com medo. Jesus se apresenta e traz paz. Jesus, após a ressurreição, fica com eles durante 40 dias antes de subir aos céus. Atos 1:3. Jesus agora está dando direção para os discípulos sobre o que devem fazer. Primeiramente, em Atos 1:4, Jesus recomenda que fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai, ou seja, a vinda do Consolador, Espírito Santo. E então serão batizados, e isto não deverá demorar muito tempo, será breve. Mas, depois que Jesus subiu, o que é que os discípulos fizeram? Veja que o grupo foi para o cenáculo orar. Certamente era a ação mais prudente a se fazer. Eram as primeiras horas sem Jesus por perto. A sensação de medo, por certo, ainda era presente, e orar era a melhor providência que podiam fazer. Os discípulos certamente estavam colocando em prática o que viram Jesus fazer muitas vezes diante de situações difíceis, e em especial pouco antes de ser preso. No capítulo 2, nós temos o cenário na vida dos discípulos sendo alterado. O Espírito Santo desce, abraça e enche a cada um deles de poder. Note que eles estavam reunidos em uma casa. Eles estavam juntos. Certamente estavam lembrando, meditando, conversando sobre tudo o que viram e aprenderam. Estavam dentro de um lugar onde se sentiam mais à vontade e, por certo, evitando o risco de algum tipo de problema que viesse do lado de fora. Depois da descida do Espírito Santo sobre eles, e cada um falando e pregando em outras línguas, e pessoas vindas de todas as nações e que habitavam em Jerusalém, entendiam na sua própria língua, Atos 2, 5 e 6, um alvoroço grande então se formou um grande alvoroço ali. Diante do milagre de haver pregação em diversas línguas, muitos ficaram perplexos e não sabiam como explicar o que estava acontecendo. A pergunta que mais se fazia era: mas o que é que está acontecendo aqui? No versículo 13, temos um outro lado da situação que muitas pessoas resolveram executar. Ou seja, partiram para a zombaria e passaram a chamar os discípulos de embriagados. Aqui nós encontramos as primeiras reações contrárias sobre a vida dos discípulos que estavam cheios do Espírito Santo e estavam dando testemunho do poder de Jesus e pregando a salvação. É de se notar que, neste momento, os discípulos já não estão mais fechados dentro de quatro paredes. Agora eles estão do lado de fora e sentem segurança em enfrentar a situação contrária de muitos. Eles agora não têm mais medo. Na sequência, Pedro então toma a palavra e prega a Jesus. Prega a sua obra de salvação e chama pessoas para se arrependerem e crerem no nome de Jesus e serem batizadas e receberem o poder do Espírito Santo. Temos aqui, ao final da pregação,
quase 3.000 almas convertidas diante daquilo que ouviram da boca dos discípulos. É impressionante observarmos a sequência dos fatos, pois a partir de agora os discípulos não têm mais medo. Situações de perseguição se levantam contra todos eles, prisão, ameaças, morte, etc. Temos no livro de Atos diversos relatos de como a igreja sofreu perseguição no início. Pedro, João, Estevão apedrejado, apóstolos presos, Paulo, Tiago, Silas, Timóteo e por aí vai. Esta sequência de fatos relatados onde homens e mulheres cheios do Espírito Santo eram ousados a pregar e anunciar Jesus, não dava espaço para sentirem medo da oposição. Não tinham tempo de sentir medo. Não poderiam perder tempo com questões particulares. Era necessário falar de Jesus e pregar sobre o arrependimento o tempo todo. Veja em Atos 4, 19 e 20, Pedro e João, depois de ameaçados pelo Sinédrio, homens poderosos e cheios de autoridade, o mesmo poder que entregou Jesus à morte, homens que estavam forçando Pedro e João a se calarem, tiveram então que ouvir como resposta que Pedro e João não se intimidariam e, cheios do poder do Espírito Santo, deram testemunho do poder de Deus, não aceitando as suas ameaças. Era claro e nítida a mudança no modo como os discípulos estavam se mostrando a partir de agora. Sentiam-se fortalecidos e dispostos a obedecerem antes de tudo o que Jesus havia pedido que fizessem. Anunciar as boas novas de salvação e a começar por Jerusalém. Para concluir este início de estudo desta série, é importantíssimo observar como viviam os convertidos, os quais foram cheios do poder do Espírito Santo. Aqui entendo este momento como sendo de uma igreja modelo, ou seja, é um exemplo de como a igreja deve viver se quiser ser uma igreja cheia do Espírito Santo e que viva sob sua direção e obediente ao que Jesus ensina na sua palavra. Lembre-se que Jesus disse aos discípulos em João 14,15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar a palavra e colocar em prática o que foi aprendido. Em João 14,27 temos outra palavra de Jesus: Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Era a realidade dos discípulos e dos primeiros cristãos. E para manter a fé viva, a igreja perseverava. Era preciso união na palavra e no dia a dia, diariamente. Veja o modelo que temos desta igreja surgindo em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Primeiro, a igreja que persevera na doutrina. Segundo, igreja que tem comunhão. 3. Igreja que tem o cuidado no partir do pão. 4. Igreja que persevera em oração. 5. Igreja que se mantinha unida e tinham tudo em comum. 6. Igreja que também se preocupa com a necessidade entre todos. 7. Igreja que perseverava diariamente no templo, não uma ou duas vezes na semana. 8. Igreja que estava de casa em casa, ajudando a fortalecer a fé uns dos outros. 9. Igreja que demonstrava alegria e singeleza de coração. 10. Igreja que cantava e louvava a Deus. 11.
igreja que tinha a admiração e a simpatia de todo o povo por tudo o que fazia e como ela vivia. Diz o texto em Atos 2:43, que por causa do temor que havia em cada um deles, dos primeiros cristãos, sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, por causa do poder do Espírito Santo sobre eles. E no versículo 47, temos a melhor observação deste modelo da igreja, ou seja, enquanto a igreja perseverava, era unida e vivia com alegria, o Senhor acrescentava a esta igreja todos os dias mais e mais pessoas que iam sendo salvas. Enquanto a igreja ora, mantém comunhão, vive em harmonia debaixo do poder de Deus, é o Senhor que realiza a obra ao seu redor. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo não tem o propósito de ser uma igreja que coloca dentro de quatro paredes, que se coloca dentro de quatro paredes e demonstra medo diante da situação de oposição. Igreja tem o chamado de anunciar a salvação e anunciar que há esperança em Jesus Cristo. A igreja cheia do Espírito Santo tem outra atitude diante da realidade em que vive. Ela não se atemoriza e para ela importa obedecer aos mandamentos de Jesus. Os primeiros cristãos e a igreja se formando nos ensinam que importa obedecer e perseverar na oração, na palavra, na alegria e não dar espaço para medos ou incertezas. Atos 1:8, Jesus diz aos discípulos que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e então seriam testemunhas de Jesus, começando por Jerusalém e estendendo os limites até aos confins da terra. E hoje, 2021, nós estamos em Vila Penteado. Como estamos sendo como igreja? Fica aqui um convite para a nossa reflexão e que tem a finalidade de nos fazer pensar sobre como temos vivido como igreja. É um convite a olhar para dentro de nós e, se necessário, pedir ao Senhor que nos ajude. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, cheio de graça e cheio de poder, nós reconhecemos a sua soberania em todo o universo e sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu poder. Olhando para a Tua palavra, nós somos chamados a pensar sobre como temos guardado e cumprido a Tua palavra, os Teus mandamentos. Jesus orientou os discípulos e esta orientação também é para nós. Nos ajuda, Senhor, a Te obedecer e fazer a Tua vontade. Tira de nós o medo e as incertezas, renova a nossa fé e enche-nos com o Teu poder, para que possamos ser canal de bênção e as Tuas obras possam ser manifestas entre nós. Realiza, Senhor, os Teus planos e usa-nos com poder e graça. Revigora a nossa fé e nos dá sabedoria para viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.